Pode começar, professor, pode ficar à vontade. Beleza. Eu quero começar com uma oração, tá bom? Vamos orar e aí a gente começa a nossa aula. Senhor, nos abençoe nesse momento, pedimos a tua orientação, pedimos a tua força e pedimos que o Senhor nos visite trazendo discernimento, a sabedoria, e que tenhamos uma tarde edificante na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, turma. O combinado foi eu trabalhar um pouco a ideia do meu livro, né? Eu escrevi um livro há um tempo sobre Hebreus, e aí eu vou explanar um pouquinho a ideia do meu livro, e à medida que eu estou falando, como é uma aula, então fica bem à vontade aí para você poder estar levantando a mão e pedindo algum tipo de esclarecimento, tudo mais, tá bom? Então, eu trabalhei, basicamente, o meu objetivo foi lidar com o capítulo 6 do livro de Hebreus, é uma passagem difícil. Eu diria que é difícil para todos os grupos, né? Quando você pensa na questão da soteriologia, tanto pessoas que se identificam com o sistema calvinista, como também aqueles que se identificam com o sistema arminiano. Mas eu acho que dos dois sistemas, talvez aqueles que creem na segurança e salvação são os que têm mais dificuldade. E geralmente o texto de Hebreus capítulo 6, ele é tratado como um exemplo de apostasia, tá? E aí essas são algumas dificuldades que se levantam lá diante do texto de Hebreus capítulo 6. O que eu fiz então para lidar com essa questão? Primeiro, eu trabalhei o texto primeiramente numa questão entendendo ele como um gênero literário. Então, dentro do meu livro, eu trabalho a abordagem literária, a abordagem teológica e a abordagem mais exegética, que seria lidar com aquele parágrafo lá que começa no capítulo 5, vai até do capítulo 5, versículo 11, até o versículo do capítulo 6, do versículo 13 ali. Então, a minha ideia foi trabalhar a primeira parte literária. Nessa parte literária, eu descobri umas coisas bem interessantes, e uma delas foi que o livro de Hebreus, se você pegar, por exemplo, um software aí de grego bíblico, né? Eu tenho um software que eu gosto muito de usar, que é o Logos. O que eu fiz? Eu peguei todos os verbos que se encontram na forma indicativa e eu selecionei por cores, indicativo, né, todos os modos, o indicativo, o imperativo, tudo mais, e eu percebi que é muito clara essa divisão de verbos dentro da obra, e ela me sinalizou que a obra basicamente é dividida em termos de gênero em duas partes, sendo que a primeira parte, logo no começo, ali no capítulo 1, é marcada pela instrução, e aí você tem os indicativos, né, as declarações diretas, as asserções sendo feitas, e depois você tem um bloco de exortação, e aí segue-se um novo bloco de instrução e um bloco de exortação. Você fica essa mudança constante de instrução e exortação, instrução e exortação. Quando você separa esses blocos de instrução e exortação, nos chama a atenção algumas coisas. Primeiro ponto, nos chama a atenção que a parte de instrução, ela tem uma linha contínua, né? Se você pudesse, por exemplo, retirar todos os blocos de exortação, você teria uma aula completa, entendeu? Você teria uma linha de raciocínio que tem começo, meio e fim, tá? Onde claramente o texto vai trabalhando a encarnação de Cristo, os seus sofrimentos, a sua ascensão até o céu. Esse movimento de descida, ministério terreno e subida de Jesus, fica bem claro no material de instrução. E no meio desse material de instrução, existem vou colocar aqui entre aspas, né, umas quebras, que são as exortações. Agora, lembrando que toda exortação dentro da obra está ancorada no material de instrução prévio. Então, por exemplo, a primeira exortação está no capítulo 2, versículo 1 em diante ali, é o primeiro bloco de exortação. E é interessante, está todo ancorado no capítulo 1, quando Cristo é comparado com os anjos. E o ponto lá é que os anjos trouxeram uma mensagem, né? A mensagem da lei, inclusive. E ele vai dizer, olha, se você negligenciasse, né, a questão dos anjos, quanto mais do Senhor. Ele faz essa comparação, porque o que é dito de Jesus não é dito sobre os anjos. É o ponto do capítulo 1. E então, a partir disso, ele exorta no capítulo 2. Então, percebe que eu estou querendo mostrar para você, basicamente, que você tem, em termos literários, dois blocos.
Aí, quando eu observei e separei as exortações, também eu tive uma surpresa interessante. Se na parte de instrução você encontra uma linha, né, de desenvolvimento, onde você encontra numa ponta a encarnação de Cristo, na outra ponta a exaltação de Jesus, na parte de exortação, não. A tônica basicamente é a mesma, certo? Inclusive, em algumas passagens, em alguns blocos de exortação, os paralelos são muito fortes. Tá? Então, por exemplo, quando você compara o capítulo 6, que é o capítulo que eu estudei mais, que eu quero o meu foco, na verdade, ele, em termos estruturais, ele é idêntico ao capítulo 10, à exortação do capítulo 10. E é interessante porque lá nós encontramos uma figura extremamente estranha, que é a figura de alguém que foi purificado, foi santificado com o sangue da aliança, e mesmo assim essa pessoa pisa no sangue da aliança que santificou ela. É uma figura extremamente contraditória, eu costumo chamar de monstruosa, né? Uma figura estranha. Como é que alguém pode pisar no sangue que santificou você e tudo mais? Pensando em santidade nos termos de Hebreus, fica bem esquisito mesmo. Então, a partir dessas exortações isoladas, eu vi que há uma tônica quando eu penso nas exortações. A tônica, basicamente, é olhar para Jesus, ver o que Cristo fez. Então, ele exorta, por exemplo, no capítulo 2, versículo 1 e 4, a exortação é ouvir Jesus. Na outra é olhar para Jesus. Entendeu? Então, para cada exortação, você tem Cristo como centro das exortações, e aí, no meio delas, geralmente, você encontra uma hipotética consideração que entra como caráter de advertência, que é pensar numa possibilidade de não, digamos assim, você não se submeter à exortação dada. E se eu não ouvir? Né? E fica bem claro no capítulo 2, por exemplo, que se nós negligenciarmos a palavra que foi nos dada por Jesus, não há escapatória. Então, isso entra dentro daquele bloco de exortação como advertência. Então, quando eu lido com essas passagens de bloco de advertência, como de exortação, eu entendo que ali você encontra uma exortação, geralmente no subjuntivo, na primeira do plural no subjuntivo, ou até o imperativo. E aí, depois você tem uma advertência, né? Caso você não cumpra, essa advertência está dentro de um caráter que eu creio que é hipotético, tá? E aí você tem uma palavra final ali. Então, geralmente, os blocos de exortação são assim, tá? Pensando nisso, então, olhando para a minha passagem especial, que era o capítulo 5, 11, 6 a 13, 6 a 12, se não me engano, eu comecei a olhar, então, para a parte de exortação deles, né? Cada um deles, e a parte de advertência. Quando eu chego na parte de advertência, me também chamou a atenção uma coisa. Ou você encontra uma construção com, como é que chama? Condicionais hipotéticas, que é o caso do capítulo 2, quando ele diz se negligenciarmos. Esse se aí é uma condicional de terceira classe, no grego, né? E eu comecei a ver que eles trabalham muito nessa pegada do mundo ideacional. Então, dentro da linguagem, né, existe as questões ideacionais. É quando o autor ele te convida a trazer algo à memória, algo à mente e conceber alguma coisa, entender por meio mesmo do entendimento, assim, né? A ideia de trazer à mente é algo bem mental, bem hipotético, bem onde o autor tenta te levar e te convidar a um tipo de raciocínio, tá? Isso acontece no capítulo 2, também isso acontece na passagem do capítulo 6. Isso acontece também no capítulo 10, você encontra lá também uma construção em forma de particípio. Inclusive lá, os tradutores todos colocam um se não me engano, no versículo 26 ou 27. Então, outra coisa que eu percebi foi essa. Isso me chamou a atenção, porque eu passei a entender a natureza das advertências. As advertências da Escritura, elas não lidam, então, com possibilidade. Elas lidam não com o possível, mas com o concebível. Tá? Então, pensa comigo, vou pegar uma outra passagem bíblica que talvez possa ajudar a entender o que eu estou colocando aqui. Quando você vai para, por exemplo, Gálatas capítulo 1, e Paulo vai dizer
olha, mesmo que se um anjo vier e pregar um outro evangelho, ali você tem uma construção hipotética concebível. Evidentemente que um anjo que é qualificado como do céu, né, um anjo divino, um anjo de Deus, ele não vai pregar outro evangelho. Mas Paulo usa essa figura, usa essa imagem, leva o seu leitor a conceber essa imagem, que seria absurda, para mostrar a importância de manter a essência do evangelho. Tá? Então, ele usa desse recurso retórico para chamar a atenção do leitor. Então, eu creio que as advertências bíblicas, elas não lidam com possibilidade. Isso muda tudo na nossa leitura das advertências, porque o autor está usando o imaginário para você se livrar daquela realidade. Entendeu? Então, quando eu imagino um anjo pregando outro evangelho, isso me leva a valorizar o evangelho. É o mecanismo que é utilizado por Paulo lá e é utilizado também pelo autor de Hebreus em quase todas as suas advertências, tá? Então, eu creio que a advertência, essa foi uma outra conclusão que eu tirei, que a advertência não lida com questões de possibilidade, mas com o que é concebível. Então, por exemplo, ele usa condicional de terceira classe no capítulo 2. Se vocês negligenciarem a palavra que vocês ouviram, lá. O que o autor está dizendo? Pense assim. Pense que você negligenciou essa palavra. Uma palavra que não veio dos anjos. É uma palavra que veio do Senhor. Esse mesmo Senhor que eu apresentei para vocês no capítulo 1. E esse Senhor do capítulo 1 aí, o que é dito dele, e que nós falamos constantemente aqui, entre nós, o que é dito dele, nenhum anjo recebeu. Então, ele é superior aos anjos. Inclusive, essa é uma palavra muito forte dentro da teologia de Hebreus, que é a ideia da superioridade de Cristo em relação aos sacrifícios, os anjos, Moisés e tudo mais. Então, a ideia qual é? Cara, pensa comigo. Se você negligencia a palavra de Jesus, há escapatória para você? Não há escapatória. Então, onde é o livramento? Onde é que a advertência trabalha? Ela trabalha nesse imaginário. Quando o leitor, ele entende, poxa, se eu negligenciar a palavra de Jesus, como vai ser comigo? Eu vou ficar com as palavras de Moisés, sendo que ele é superior a Moisés? Então, as advertências, elas trabalham dentro desse campo, que dentro do estudo da linguagem, alguns chamam de campo ideacional. É quando o autor te leva a conceber, a idealizar, a imaginar junto com ele alguma realidade. Então, pensa na realidade que ele também coloca de maneira ideacional no capítulo 10. Daqui a pouco eu chego no capítulo 6. No capítulo 10, ele vai falar do sangue, como eu falei há pouco tempo, né? Alguém que foi santificado com o sangue da aliança, ele pisa nesse sangue da aliança. Claramente é uma figura monstruosa, é uma figura absurda, e deveria levar o leitor ao conceber esse absurdo, a valorizar o sacrifício de Jesus. Entendeu? Então, para mim, as advertências, elas estão dentro dessa categoria, não das possibilidades, mas daquilo que é não concebível, desculpa, não possível, mas concebível. Eu chamo, inclusive, no livro, as advertências de placas de advertência. Então, pensa comigo, tentando ilustrar aqui, com alguém que, enquanto coloca uma placa de advertência do tipo assim, não toque, fio de alta tensão. Quem pensa em colocar essa placa, entende e espera o melhor do leitor. Ele espera que o leitor, ao ver a placa, certo? Ele vai recuar. Ele não está pensando na possibilidade. Ele está levando o seu leitor a conceber, e ao conceber, ele não toca. Então, a placa dizendo um abismo a 500 metros. O autor da placa espera o melhor dos seus leitores para que ele, e portanto é que ele espera que ele entenda que aquela placa de advertência não é uma acusação de que ele está querendo se matar, mas é simplesmente o entendimento de que ele vai receber a mensagem e aquela placa será o próprio livramento dele. Então, quando o autor de Hebreus diz para a gente como vão escapar aqueles que negligenciam a palavra dada por Jesus. Não vão escapar. Eles não escapam. Dentro do mundo concebível, eles não escapam. E aí, ao saber disso, eu escuto. Porque o autor espera o melhor dos seus leitores. Isso fica muito claro em algumas passagens, mas para mim mais forte no capítulo 6, quando ali nós encontramos ele falando que ele não tem dúvida nenhuma quanto à salvação deles. E ele até usa uma expressão muito interessante, ele vai dizer assim, embora eu fale dessa forma,
eu estou certo que são salvos. Então, isso mostra para a gente que a maneira que ele fala poderia dar a entender de que ele estava questionando a salvação, quando, na verdade, ele estaria levando eles para a salvação e nem estava levando em questionamento a salvação deles, mas levando eles ao caminho melhor. Okay? Então, a primeira parte, eu trabalho a parte literária, divisão de instrução, exortação. Dentro de exortação, eu reconheci a diferença de exortação e advertência, e então entendi a natureza da advertência como aquilo que é concebível e não como possível. Tá bom? Essa é a primeira parte. E aí, o que vocês têm alguma coisa para falar, para a gente poder passar para a segunda parte? Fica à vontade aí. Se alguém quiser interagir, fica à vontade aí. Bom, pastor, eu tenho uma pergunta. Meu nome é Everton Miyazaki. Estou aqui a 1h da manhã no Japão. Uau! Mas dentro dessa ideia desse mundo concebível, principalmente Hebreus, no diálogo com o Antigo Testamento, nós podemos, né, a partir do pressuposto que o Senhor propõe, desse mundo concebível, dessa ideia, como que se relaciona com o Antigo Testamento e todas as advertências que acontecem no Antigo Testamento? Porque me parece que dentro do Novo Testamento, a ideia funciona muito bem na carta de Hebreus, mas quando eu leio o Antigo Testamento, me vem toda essa saída do povo da presença de Deus, deste povo que não se arrepende e parece que ele cai da graça e o Senhor o leva para o cativeiro. E sempre tem essa ideia da aliança que ele é quebrada, que os profetas alertam. É como ligar essas ideias a carta de Hebreus e esse mundo concebível, dessa queda concebível, com a ideia de toda a história da nação de Israel no Antigo Testamento. Claro que nós não temos Cristo, a cruz de Cristo no Antigo Testamento. Uma pergunta. Beleza, Everton? Muito bom, muito boa pergunta. Então, primeiro, acho que a resposta passa, primeiro, pelo entendimento do povo de Deus, tá? No Antigo e no Novo. E a segunda parte, eu vou usar o próprio livro de Hebreus para responder. Então, pensando na característica do povo de Deus. Quando você vai para o Antigo Testamento, principalmente na era dos profetas, você vai encontrar o povo com a lei, o povo com o rei, o povo com o templo e com a terra. E mesmo assim, isso não impediu o povo de se voltar contra Deus e, inclusive, adorar falsos deuses e tudo mais. Então, quando você vai para os profetas, principalmente Ezequiel, Jeremias e Isaías, você encontra ali uma condenação por parte do profeta do comportamento do povo. E a solução que ele apresenta para o povo é uma nova aliança, que basicamente só aparece a expressão no livro de Jeremias, mas o conceito de nova aliança vai aparecer no livro de Ezequiel também, não a palavra nova aliança, a expressão, mas o conceito está lá em Isaías muito claramente. E o que é marcante em Isaías, o que é marcante em Ezequiel e em Jeremias é que nessa nova aliança há uma diferença. O Espírito do Senhor capacita os seus participantes a obedecer, tá? Essa é a marca. Tanto é que em Jeremias ele vai dizer assim, ó, e nunca dirão mais uns aos outros, você conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão. Ezequiel deixa bem claro no capítulo 36 e no capítulo 11 também que o Espírito capacitaria eles à obediência. E é o que Isaías chama de aliança eterna, e também fala da chegada do Espírito. Então, a presença do Espírito Santo em todo o povo é o diferencial. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente compara o povo de Israel com o povo agora que está conectado com o Messias, né? Que é chamado também de igreja. Porque há uma mudança, há um estágio novo no povo, e nesse novo estágio, todos conhecem a Deus. Na nova aliança, todos conhecem a Deus. Então, é muito complicado fazer essa ponte, né, do antigo para o novo, sem levar em conta essa questão. E aí eu entro no capítulo 3 de Hebreus, que talvez seja a amarração que a gente precisa para poder fechar aqui o questionamento. No capítulo 3 de Hebreus, você encontra Jesus sendo contrastado com a figura de Moisés. Né? E é interessante porque Moisés não entra na Terra Prometida, mas o autor de Hebreus ele não liga para isso, ele não
Ele não lança a mão desse relato lá de Números, onde Moisés é proibido de entrar na Terra Prometida. Ele apresenta Moisés como fiel. Tá? Ele vai dizer, olha, ele é fiel. Só que um é fiel na casa e o outro é fiel sobre a casa. Há uma diferença lá, claramente, na língua original. Um é fiel como servo e outro como filho. Então, ele faz esse contraste de Moisés e Jesus. E o que é interessante é o seguinte, pensando em um contexto histórico da obra, contexto daqui do livro de Hebreus, de uma comunidade que está, digamos assim, flertando com o judaísmo, querendo voltar para o judaísmo. E ele faz esse contraste, ele pergunta no final do capítulo 3, quem era que liderava eles? Quem era que estava com eles lá? O ponto do autor é, vocês querem se voltar para alguém que, mesmo sendo fiel, não garantiu a entrada de vocês. Entendeu? Enquanto que com Cristo, sim, nós já encontramos o descanso nele. Ele vai desenvolver isso mais no capítulo 4. Então, é por isso que é complicado, porque alguns usam, inclusive, o capítulo 3 de Hebreus, já vi isso muitas das vezes, professores meus, né, teólogos muito respeitados, que usam o capítulo 3 para dizer o seguinte, olha, tá vendo? O povo de Israel lá caiu lá, caiu em incredulidade. Temos que ter cuidado. Só que o ponto do capítulo 3 de Hebreus é dizer o seguinte, se eu estou com Cristo, eu não caio de jeito nenhum. Entendeu? Não caio. Inclusive, você vai ter um versículo 6 do capítulo 3 e o versículo 14 do capítulo 3 também, uma construção grega muito interessante, de prótase e apótese, né, que é a construção condicional, e para mim ali é de evidência e inferência. Eu mostro que sou participante de Jesus, mantendo-me firme até o fim. E o texto vai dizer também aí, o próprio livro de Hebreus vai dizer o seguinte, nós não somos os que retrocedem. Então, a comparação entre o povo do Antigo e do Novo não dá para ser feita de maneira exata, porque na própria promessa no Antigo Testamento era de que esse povo mudaria de categoria, ao ponto de que todos do povo agora teriam o Espírito Santo habilitando para a obediência. Tá? O primeiro ponto é esse. Segundo, no próprio livro de Hebreus, há um contraste entre o povo que está sob Moisés e o povo que está sob Jesus. E em Jesus, você mostra que está nele sendo fiel até o final. E em Moisés era assim? Não necessariamente. Então é assim que eu penso. Não sei se eu ajudei aí, mas espero que sim. Obrigado, pastor. Não, fez bastante esclarecimento. Porque lendo o muito importante no livro do Senhor, no pressupostos, na primeira parte do que o Senhor vai trabalhar, com na segunda parte que você vai trabalhar com os pressupostos, o Senhor meio que traz um insight muito bom a respeito disso. Por isso foi uma pergunta que precisava fazer esse link com o judaísmo. Mas muito obrigado. É o povo escatológico carismático. Isso. A nova humanidade em Jesus, segundo Paulo. Capítulo 2 de Efésios. Alguém mais quer fazer alguma observação para a gente, então, ir para um outro momento aqui? Senão, eu vou continuar, certo? Eu trabalhei a parte contextual no livro, eu não falei, na verdade, na aula aqui sobre a parte contextual, só para tocar um pouquinho nela, aí eu recapitulo a parte literária e depois vou para a parte teológica, tá? Na parte contextual, o que é complicado é saber quem é o autor, quem são os leitores, por causa das informações do próprio documento que não nos oferece muita coisa. Basicamente, as informações que nós temos do livro está no capítulo 10 e no capítulo 13, onde no 10 nós encontramos eles, assim, já sendo alvo de muita perseguição, tendo perdido os bens e tudo mais. O autor até usa isso para lembrar eles que eles passaram naquele momento de maneira positiva. E no capítulo 13, você tem elemento contextual lá, onde ele fala de pastores, de grupo de pessoas, inclusive parece que eles são de uma geração mais posterior, porque ele fala de pastores, inclusive, que já tinham morrido e tudo mais. E ali você tem uma indicação, não direta, mas implicativa, de que talvez o autor do livro de Hebreus ele fosse um pastor da comunidade. Né? E isso fica bem claro com o uso das palavras guias. A palavra guia foi muito utilizada na época em território romano, cristão romano, para descrever os pastores. Então, por isso que eu creio que
A carta é um escrito de um pastor que escreve uma pregação, porque ele descreve esse documento como palavra de exortação. Há um estudioso de Hebreus muito conhecido, William L. Lane, não é o Lane Craig lá, o apologeta, não. É o William L. Lane. Ele escreveu um comentário de Hebreus considerável pela Word Biblical, e ele faz um trabalho com essa expressão, né, palavra de exortação, e ele entende que essa é uma expressão técnica para falar das pregações que eram realizadas em sinagogas helenísticas, entendeu? Então, nós estamos diante de um documento que seria uma pregação, tá? Onde você tem ali o caráter exortativo e instrutivo, que eu falei no começo da aula agora, onde um serve ao outro. Agora, eu penso que a ideia do autor lá é que ele vê uma situação específica, e essa situação é o povo está cansado de sofrer, tá? Usando a linguagem do próprio livro de Hebreus, o povo está com os joelhos trôpegos e as mãos decaídas, a figura do atleta que está cansado, ele usa essa imagem no capítulo 12. Então, esse é o quadro da comunidade cansada de sofrer, e eles começam a flertar com a ideia de encontrar força nos sacrifícios, né? Que isso é descrito no capítulo 13. Então, o autor, diante desse quadro de necessidade, ele, então, tem exortações claras, só que para que a exortação tenha fundamentação, ele dá uma aula de teologia, eu falei para vocês a parte de instrução, e aí ele vai quebrando isso com palavras de exortação ao longo de toda a obra, tá? E aí, já falei dessa parte da divisão literária, agora eu quero falar um pouco da parte teológica. No material teológico, tem muita coisa a discutir em Hebreus, são muitos conceitos teológicos aparecendo lá, sacrifícios, enfim, cristologia altíssima no livro de Hebreus, do começo ao fim, mas eu escolhi um conceito teológico que é extremamente rico, e por rico eu estou querendo dizer que ele é complexo, porque ele meio que é um guarda-chuva que abarca outros conceitos, tá? E esse conceito ele é representado pelas palavras de raiz tel, no grego lá. Perfeição, aperfeiçoado, essa palavra vai aparecer várias vezes no livro de Hebreus. Tá? Essa palavra aparece inúmeras vezes na obra, ao longo de toda a obra e em momentos chaves da obra. Tá? Então, por isso que eu parei realmente para dar uma olhada e entender o que ele quer dizer com perfeição. E aqui vem uma dica para vocês sobre quando a gente lida com um conceito que está representado por um vocábulo. A gente tem que ter muito cuidado em não trazer o nosso imaginário dos nossos dias, da nossa língua, para a língua grega. Porque aquilo que é trazido como perfeição na língua grega, talvez no nosso imaginário, a palavra perfeição, ela traz assim algum tipo de referência de ausência de erro, né? Quando, por exemplo, o texto vai dizer no capítulo 2 que Jesus foi aperfeiçoado, né? Se você tiver uma leitura moral da coisa, parece que Cristo não era moralmente tão bom, e aí ele passou por um processo de crescimento moral. Não faz muito sentido com a cristologia do Novo Testamento. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque no livro de Hebreus, a primeira parte é Jesus é aperfeiçoado, e depois os cristãos são aperfeiçoados por causa de Jesus, tá? Essa palavra vai aparecer, como eu repito, para reforçar, ela aparece ao longo da obra, tá? E eu analiso cada passagem que aparece uma palavra de raiz tel, né? Ao longo de todo o livro de Hebreus. E se você tem a obra, você sabe que eu analisei cada um e você vai ver que elas estão espalhadas ao longo da obra, tá? E qual foi a minha conclusão? Que eu cheguei do entendimento teológico desse conceito de aperfeiçoamento, onde Cristo é aperfeiçoado e os cristãos são aperfeiçoados por causa de Jesus. A minha conclusão, principalmente por causa do capítulo 2, ali, sobre o aperfeiçoamento de Jesus, ele vai falar do aperfeiçoamento, a gente percebe isso, que o aperfeiçoamento, ele envolve uma série de elementos que envolvem a encarnação de Cristo, o sofrimento de Cristo e a ascensão de Cristo. Esse processo todo esse processo, tá? Juntamente com os benefícios que decorrem desse processo, é chamado de aperfeiçoamento. Por isso que alguns propõem a ideia de que o aperfeiçoamento em Hebreus, ele é um conceito de vocação. Jesus foi chamado para uma missão, e essa missão envolvia
todo esse processo de encarnação, sofrimentos plural, o sofrimento da cruz e a sua ascensão, todo esse processo, ele é chamado de aperfeiçoamento de Jesus. Ao cumprir a sua missão, ao ser vocacionado, chamado para essa missão, ele é aperfeiçoado no processo em que ele consegue passar por todo esse momento aí, até subir aos céus. E o cristão, ele é aperfeiçoado porque, em benefício do que Cristo fez, ele também acompanha Jesus Cristo, até, inclusive, no capítulo 4, você encontra uma inclusão no capítulo 10, onde você encontra ali um chamado do autor a se aproximarem do Santo dos Santos, se aproximarem do trono, ou seja, passarem por todo esse processo e se beneficiarem disso. Então, analisando cada passagem de Hebreus que trata da palavra aperfeiçoar, aperfeiçoamento, inclusive algumas não traduzem assim, algumas versões, por exemplo, quando Jesus é apresentado como o autor e consumador da nossa fé, né? As versões geralmente colocam assim, ele é o aperfeiçoador da nossa fé. Lá é assim o conceito. Então, para mim, a ideia de perfeição no livro de Hebreus, ela traz a ideia de chamada de Jesus Cristo a essa caminhada e, ou seja, ser beneficiado com o que aconteceu com Jesus Cristo. Então, ser chamado à perfeição é chamado a ser desfrutar das bênçãos da nova aliança, das bênçãos que Cristo trouxe, tá? É assim que eu entendo a palavra aperfeiçoar, perfeição no livro de Hebreus. E aí chega o capítulo 6. Quando chega no capítulo 6, porque assim, a maioria dos estudiosos, eles discordam quanto ao uso de perfeição fora de Hebreus 5 e 6. Minha passagem lá, né? 5, 11, 6 a 12. Lá aparece 2 vezes, se não me engano, ou 3. Naquela passagem, a maioria esmagadora, você pegar a sua versão aí, seja NVT, NVI, a maioria vai entender que a expressão lá é maturidade. Eles entendem a palavra teleios, ligada a teleios e tel, como maturidade, tá? A maioria concorda, esmagadora. Eles discordam dos outros usos, tá? Mas muitas concordam com o uso de tel ali, da raiz tel ali no capítulo 5, 6. E eu entendo o seguinte, e a maioria concorda o seguinte, o significado que você encontra das palavras de origem tel fora do capítulo 5 e 6, elas, mesmo que eu não concorde com elas, o significado deles lá é diferente do capítulo 5 e 6. Então, o que eu tento propor no meu livro é que o significado ele é coeso em toda a obra. E que o que ele faz no capítulo 5 e 6 é o mesmo significado das outras ocorrências. Se esse é o caso, então, nós não temos nada ligado à maturidade no capítulo 6 de Hebreus. Quando o autor nos chama, ali no texto, a caminhar na perfeição, ele não está nos chamando à vida de maturidade, certo? Esse não é o ponto dele. Vamos caminhar na maturidade. Ele não está chamando para a maturidade, ele está chamando eles para se beneficiarem das bênçãos da nova aliança. Então, essa é a minha parte do conceito teológico, tá? Se alguém quiser uma observação, aí você diz aí que eu vou abrir aqui o texto para a gente começar a ler, então, à luz desse contexto histórico, literário e teológico que eu acabei de apresentar para vocês. Certo? Se alguém quiser falar uma coisa, fique à vontade, essa é a hora. Bom, nessa questão da perfeição, e lembrando que essa preservação, essa perseverança dos santos, que é uma proposta que o senhor depois vai fazer, acho que o senhor vai entrar e adentrar no assunto, lembrando que em Tiago, parece que me faz muita relação quando eu leio Tiago, principalmente no capítulo 1, nos primeiros versos, que a perseverança, que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada, na tradução NTLH, por exemplo, ela traduz sejam maduros e corretos, mas ela vai dizer que essa perseverança seja aperfeiçoada. Faz muito uma ponte ao lendo o livro do Senhor, me fez lembrar, principalmente Tiago, quando ele vai falar desse aperfeiçoamento,
que é realizado nos crentes para que eles possam suportar qualquer adversidade. Não sei se você entendeu muito bem, mas essa ponte entre Tiago e Hebreus, e como o Senhor define esse aperfeiçoamento, e como o Senhor decidiu, ou o Senhor entendeu que é um consenso em toda a carta de Hebreus, será que nós podemos fazer essa mesma ponte, ou essa mesma metodologia, é isso que eu queria dizer, essa mesma metodologia quando nós chegamos na carta de Tiago, será que encaixaria bem? Ok. Eu cheguei a essa conclusão, primeiro, por um pressuposto metodológico mesmo. Eu vi todos os usos de teleotes e outras palavras de origem tel. Eu analisei todas elas no livro de Hebreus, menos no caso 5 e 6, né? E quando eu fui para o capítulo 5 e 6, eu vi que poderia encaixar perfeitamente. Não tinha razão por que não. E eu fui ver, então, por que a maioria das pessoas entendem que ali o capítulo 5 e 6, ali não é maturidade, é maturidade. Por quê? Porque ele usa a expressão criança e adulto ali. Então, alguns, por causa disso, na verdade, nem a palavra é adulto, a palavra lá é perfeita, ele faz um contraste lá. Então, eu vi a razão. São basicamente duas razões porque a turma escolhe maturidade no capítulo 5 e no capítulo 6. Na minha versão tem assim, no versículo 14 do 5, mas o alimento sólido é para os adultos. Na verdade, a palavra adulto não existe, a palavra aqui, a palavra lá é perfeitos. E os quais, pelo exercício constante, tornaram aptos para discernir. Então, essa expressão aqui, exercício constante, juntamente com a palavra criança, deu margem para a galera entender que teleotes aqui é uma expressão para maturidade. Você tem esse campo semântico de criança, você tem essa ideia do exercício, crescimento, então faz sentido pensar em maturidade. O problema é que essa palavra traduzida como exercício constante, ela é uma palavra que sofreu muito ao longo da história da lexicografia da palavra, tá? Tem um trabalho que eu analisei, tem até um livro, inclusive, de um cara chamado John Lee, ele escreveu um artigo, depois se tornou livro, só tem em inglês, infelizmente. Nesse livro, o que ele faz? O título do artigo dele é A História do Mal Entendimento de Hexis, que é essa palavra aqui, tá? E vai mostrar como os lexicógrafos que trataram essa palavra, eles, na verdade, caíram num tipo de vício, onde ele se apoiou em outro léxico e outro léxico, e muitas vezes a gente acha que todo cara que trabalhou com léxico, ele analisou todas as passagens, muitas vezes ele faz um Ctrl-C, Ctrl-V aí. E ele percebeu isso, ele percebeu que a turma não tinha feito um estudo devido. E aí, uma mudança de tradução nessa palavra aqui, exercício constante, muda o entendimento e as possibilidades. Então, eu passei a entender que aqui não é maturidade, porque também meu entendimento de outras palavras é distinto. Uma outra coisa que também mudou e muda a minha percepção aqui é que quando ele chama eles de criança, dentro do discurso é um discurso de ironia, tá? Então, se eu reconheço que criança é ironia e que o exercício constante não é exercício constante, ele está falando de um processo, mas de um status, então eu não sou obrigado a entender que perfeito aqui é maturidade, mas um status, uma condição de ser perfeito, entendeu? Uma outra coisa interessante também é que ele não está dizendo que a gente tem que ir para a maturidade. A preposição epi aqui, geralmente ela é colocada, eu dou exemplos também no meu livro lá, a preposição me leva a crer que é caminhar na perfeição e não para a perfeição, que é um indicativo maior de maturidade também. Então, o autor não está dizendo assim, vá para a maturidade. Ele está dizendo, caminhe na perfeição. Como perfeito, não como adulto, mas como perfeito, né? Como alguém que está nesse processo de ser aperfeiçoado, de ser levado pelo Senhor, está conectado com Jesus, se apropriem disso, se apropriem
do fato de serem perfeitos, usufruam das bênçãos da nova aliança. E aí vem outra coisa interessante que me levou a pensar que aqui não é maturidade, é que ele trabalha uma mentalidade binária aqui. Ele vai dizer no versículo 1, por exemplo, que para que eu possa caminhar na perfeição, eu não posso caminhar na perfeição e, ao mesmo tempo, querer voltar para os princípios básicos. Então, existe uma lógica aqui no autor em que, para que eu possa fazer X, eu tenho que eliminar Y. A mesma lógica que ele vai usar no capítulo 13. No 13, ele vai falar dos 2 altares que se anulam. O altar que está fora de Jerusalém, que é uma referência claramente à morte de Jesus, e o altar dentro de Jerusalém, uma referência ao templo. Então, ele está dizendo, quem participa de um não participa do outro. Ou seja, para mim estar aqui fora, eu tenho que eliminar o de dentro. E a mesma lógica aparece aqui. Para mim caminhar na perfeição, eu não posso o quê? Eu não posso andar nos princípios básicos. E quando você analisa os princípios básicos do capítulo 6, um deles é batismos, no plural, e a palavra grega para batismo aqui não é a palavra técnica que geralmente se utiliza no Testamento para batismo, ritual de entrada do povo de Deus. Mas é a palavra que é traduzida no capítulo 9, versículo 10, de Hebreus, como lavagens cerimoniais. Então, para mim, tudo indica que esses princípios elementares, eles são judaicos. Então, o que o autor está dizendo é que para que eu possa caminhar na perfeição, desfrutar das bênçãos da nova aliança, eu não posso voltar para o judaísmo, porque são 2 altares que se anulam, entendeu? Então, a ironia que eu encontro no capítulo, do que é dito no versículo 11 em diante, quando eles são descritos como devendo ser mestres e sendo crianças, essas 2 declarações aqui, elas são exageradas, tá? Elas são muito exageradas. Por quê? Primeiro, porque a palavra, quando ele diz pelo tempo decorrido vocês deveriam ser mestres, claramente ele está dizendo que existe uma categoria na igreja de mestre, só que nós sabemos que nem todo mundo é mestre. Você não pode exigir de um cristão que tem 30 anos de crente, porque ele tem 30 anos de crente, que ele seja mestre necessariamente. Porque mestre, todos os cristãos, de maneira geral, são mestres porque eles instruem o discipulado. Capítulo 28 de Mateus, beleza. Mas o ponto aqui é, como tem o tempo decorrido, ele está esperando uma preparação. Então, ele exagera. E o contraste aqui não é criança e adulto, é criança e mestre. Entendeu? Então, quando eu entendo que mestre e criança são 2 polos exagerados de um recurso retórico chamado ironia, que ele não está dizendo que eles são crianças, nem está dizendo que eles deveriam ser mestres, porque nem todo mundo pode ser cobrado para ser mestre, mesmo que tenha muitos anos de crente. Então, ele usa esses 2 polos de exagero, ele marca a ironia com isso. Para mim, o marcador de ironia maior é porque ele vai dizer que eles deveriam voltar para os princípios básicos, e quando chega no 6, ele vai dizer que não é para repetir os princípios básicos. Então, a gente tem que entender que você tem um discurso de contradição aqui, com a conjunção de ó no começo do capítulo 6. Então, é esse contraste que me leva a pensar que o capítulo 5, 11 até o 14 tem um quadro de ironia. Quadro de ironia. O entendimento aqui de exercício constante, como não sendo uma prática constante, mas um status. A ideia aqui de não para a perfeição, mas na perfeição. Aí você vai somando os dados e vai dizendo, cara, o caminho aqui não é entender como maturidade. O autor não está dizendo para eles serem maduros. E também seria esquisito, aí vem uma outra razão porque eu não creio que é maturidade, porque todas as exortações do autor, geralmente, eu não sei se todas, mas eu creio que todas, estão na primeira do plural. O autor, então, ele se coloca no grupo dos exortados. Ele faz uma exortação genérica, uma exortação onde todos podem se encaixar. Quando ele diz assim, não podemos negligenciar, isso eu digo para qualquer pessoa cristã. Mas se a exortação aqui está na primeira do plural, ele vai dizer, deixemos os elementos básicos e vamos para a maturidade, ele está declarando que ele não é maduro. Ele está se colocando como uma categoria de imaturo. Então, é meio esquisito isso. Então, por causa todos esses elementos aí, eu creio que a palavra perfeito, aqui no capítulo 5 e 6, a palavra perfeito aqui no versículo 14, que é traduzido como adultos, aqui na NVI, por exemplo, eu colocaria como perfeito, tá?
E a ideia é o alimento sólido é para os perfeitos, para os aperfeiçoados, tá? E são aí, eu diria, que são esses, os quais, pelo exercício constante, não, pelo fato de terem sido aperfeiçoados, pelo status que eles têm a condição de discernir entre o bem e o mal. Eles têm essa condição. Por quê? Esse discernimento se dá pelo status que ele tem, não por um caminho que ele seguiu, mas pelo status que eles possuem de serem perfeitos. Diante disso, então, ele lança uma exortação que eu vou trabalhar agora logo mais, mas eu vou primeiro abrir para um questionamento, alguma dúvida que alguém tenha. Vai. Beleza, se não tem dúvida, eu vou seguir o texto aqui, tá bom? Vamos lá, então. No capítulo 6, então, o que eu entendo aqui? É importante entender como o autor construiu o seu caminho de argumentação. Ele tem uma exortação no versículo 1, e essa exortação, ela é, vou colocar essa expressão aqui, cercada por considerações negativas. Quando eu digo negativa, é porque a exortação é positiva, faça isso, mas para que eu possa fazer isso, eu tenho que deixar algumas coisas, tá? Então, esses deixar, parte negativa, seriam aquilo que cerca a exortação. Ou seja, para que eu possa seguir a exortação, algumas coisas precisam ser abandonadas. E qual é a exortação do capítulo 6, versículo 1? A exortação, eu vou ler aqui a NVI, mas eu não concordo com essa tradução, mas beleza. Portanto, deixemos os ensinos de elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Tá vendo? Para mim aqui a melhor expressão seria, então, caminhemos à perfeição, que inclusive é o título do meu livro, né? Por causa disso. E aí ele volta a expressão de novo, negativa. Lá eu tenho que deixar os princípios elementares, tá? Na primeira parte. Na segunda parte ele vai dizer, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, à fé em Deus, a instrução, instrução a respeito de batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno, tal, tal. Assim faremos se o Senhor permitir. Então, a exortação é caminhemos na perfeição, não para, nela, na perfeição. E para que eu possa fazer isso, eu não posso repetir os elementos básicos. Como eu falei há pouco tempo, para mim, o maior indicativo da natureza dos elementos básicos é a presença da expressão, traduzida aqui como batismos no plural, que melhor seria traduzido como lavagens cerimoniais. Então, o que o autor estaria dizendo é, para que vocês possam desfrutar das bênçãos da nova aliança, vocês não podem procurar nas coisas básicas que apontavam para a nova aliança, a nova aliança. Então, você não pode valorizar, como é que eu poderia dizer? Você não pode desfrutar do cumprimento da promessa olhando para a promessa somente. Entendeu? Porque você não valoriza nem a promessa nem o cumprimento dela. Então, essa é a exortação. Caminhe na perfeição. Desfrutem das bênçãos da nova aliança. Pensa que eu estou trazendo toda a carga teológica que eu percebi conectada à expressão perfeição. Tá? Seria isso. Muito bem. Depois que ele exorta, como eu falei, ele cerca essa exortação com duas expressões negativas. E aí, no versículo 4, ele vai explicar por que, então, eu não posso repetir as coisas básicas. Entendeu? Então, no versículo 4, infelizmente, a NVI traduz como ora, para aqueles, sei lá. No versículo 4, você encontra uma explicação de por que eu não posso repetir os elementos básicos. Por que não? Por que eu não posso voltar? Por que eu não posso participar das lavagens cerimoniais, da vida no templo, como no capítulo 13 fica bem claro isso? Por que eu não posso participar do altar, de dentro e de fora? Por que não?
E ele explica. Porque, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram da bondade da palavra do Senhor e dos poderes do mundo que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Então, vamos lá. Por que não posso voltar para os elementos básicos? Ele, então, cria uma estrutura de particípios muito interessante. São particípios adjetivais, desculpa, adjetivais, e eles são todos orientados por um artigo só. Ou seja, quando o autor pensa nessa categoria de pessoa aqui, ele usa um artigo dizendo que eu não posso pensar em partes, tipo assim, provar o dom celestial. Não. A ideia é que tem que pegar o quadro todo. Pense em alguém. E lembra que eu falei para vocês que as advertências, elas têm esse elemento concebível, né? E de concepção, e não de possibilidade. Isso foi ratificado nos estudos, inclusive estudos muito bons, de um brasileiro, que eu se utilizei, inclusive, da tese de doutorado dele, que é meu professor e meu amigo. Ele fez nos Estados Unidos essa tese, teve como leitor externo o Bruce Fanning, que é um estudioso lá de Dallas, e essa obra foi publicada posteriormente pela Piroleng, que é uma editora estrangeira de grande renome para aqueles que estudam grego, né? E qual é a tese da obra do pastor Roque Albuquerque, Dr. Roque Albuquerque? A tese dele é que os particípios lidam exatamente com o elemento do que é concebível. Tá? Então, é como se o autor estivesse dizendo assim, pense comigo. Você quer voltar para os princípios básicos? Pense comigo. Pense em alguém que foi iluminado, provou do dom celestial, e aí ele vai descrever todas as pessoas, né? Todas essas características. Pense comigo. Aí essa pessoa cai. Como é que essa pessoa pode voltar de novo? Aí, o que acontece? Geralmente, quando a palavra cair aparece, alguns acham que a razão para a impossibilidade da volta é a queda. E aqui talvez eu acredito que é uma colaboração do meu livro aqui. Uma das colaborações que eu coloquei no livro foi essa. A queda não aparece como explicação da impossibilidade de renovação. Então, alguns acham que a queda é o que explica a impossibilidade de renovação. Só que a queda não explica essa impossibilidade. A queda está descrita como particípio aurístico. E particípios aurísticos, eles não estão ligados em detalhes. O autor está fazendo declarações gerais para que você tenha um quadro geral. E dentro do arranjo sintático de Hebreus, a explicação não está na queda. A explicação está na renovação da morte de Jesus. O que ele está dizendo é que se vocês voltarem para os elementos básicos do judaísmo, Cristo teria que morrer de novo. O mesmo Jesus teria que morrer de novo. Porque eu estava querendo fazer uma mescla aqui entre Cristo e o sistema antigo. E é interessante porque na obra de Hebreus, uma palavra que é fortíssima na obra de Hebreus é a palavra de uma vez por todas, onde ele contrasta sacrifícios antigos com Jesus e o de Jesus como não sendo repetido, não podendo ser repetido. Então, se você quer mesclar, porque é isso que eles queriam fazer, eles não queriam voltar só para o judaísmo, eles queriam manter os dois. Se você tenta manter os dois, você vai criar uma figura monstruosa. Que figura monstruosa é? Se a figura monstruosa do capítulo 10 é alguém santificado com sangue, que pisa depois no sangue, aqui a figura monstruosa é uma figura de alguém que foi iluminado, passou por todo o processo de entendimento e tudo mais, só caiu, aí ele quer voltar para os princípios básicos, mas por que ele não consegue voltar para os princípios básicos? Porque se ele fizer isso, ele vai ter que repetir a morte de Cristo de novo. Então, no arranjo sintático, a explicação para a impossibilidade de renovação e de arrependimento não é a queda. É a figura hipotética, e ninguém pode negar que é figura hipotética, porque Jesus não vai morrer de novo. Isso fica muito claro no livro de Hebreus, porque a perfeição dele está exatamente no fato de que ele não repete, e a imperfeição do sacrifício antigo está exatamente no fato de que elas eram repetidas. Então, qual é o ponto aqui? Meu amigo, se você voltar para o judaísmo,
você vai ter obrigatoriamente, por questões lógicas, pense comigo, ele está levando o autor, o que eu chamei no livro de armadilha lógica. Pensa comigo, concebe comigo, você foi iluminado, luz celestial, tal. Aí você cai, e ele não diz a natureza da queda, não entra no mérito qual a natureza dessa queda. Muitos dão muito peso à queda, porque entendem que a queda é que explica a impossibilidade de renovação, e não é o caso. Então, o ponto dele é você cair tal. Como é que você vai renovar voltando para os princípios básicos? Voltando para os sacrifícios, para as lavagens? Cristo vai ter que morrer de novo. Então, percebe que uma coisa também que ficou muito clara para mim nesse texto é que quando você pergunta para o texto assim, isso aqui é salvo ou não é salvo? Cara, você perde todo o impacto do texto. Porque se você diz assim, mas aqui não é salvo, não é para mim. Mas o texto está querendo te levar a um caminho e você está quebrando o caminho no meio da história, porque ele está dizendo assim, vamos lá. Pensa comigo em alguém que foi iluminado, provou do celestial. Você está lendo o texto e está sendo do seu mundo ideacional se identificando com essa figura, certo? Se você fica dizendo assim, não, aqui não é salvo, aqui é uma pessoa que está na igreja, mas de vez em quando cai, você está trazendo categorias que o autor não está nem aí. São categorias da sua vida, do seu dia, mas não tem nada a ver com o autor não está pensando nisso. Ele está pensando, ele está levando você a pensar em alguém assim. Você é assim? Eu sou participante, e aí você cai. E aí você quer ser renovado, só que você quer voltar para os princípios básicos. Cara, você vai ter que matar Cristo de novo. Ele vai ter que morrer de novo. Vai ser exposto à ignomínia de novo. A ideia é que ele vai ser colocado nu diante das pessoas novamente. E nós sabemos que isso é impossível. Então, ele leva os seus leitores a conceber uma figura absurda para que eles possam, então, entender que para caminhar na perfeição, eu tenho que deixar os princípios básicos, eu tenho que deixar o judaísmo, porque se eu abraçar judaísmo mais cristianismo, eu vou ter que crucificar Cristo novamente, o que é completamente absurdo. É esse absurdo que leva ele, então, deveria levar o leitor a dizer, realmente não faz sentido voltar para os princípios básicos. Entendeu? Então, se alguém quiser fazer alguma consideração, essa é a hora também. Professor. Oi, aqui é o Fábio, aqui do Rio de Janeiro. Eu queria fazer uma pergunta. Oi, tudo bem, professor? Eu queria fazer uma pergunta aqui com relação a esse texto, que é uma pergunta que é mais uma dúvida, já que o senhor pesquisou muito, né, sobre esse tema, talvez o senhor deva ter passado por isso, por esse ponto aqui do texto. O texto, ele fala, aqui no 6, né, que aqueles que recaíram fossem outra vez renovados para arrependimento. O que dá a impressão de que um dia eles foram renovados para um arrependimento. Será que é isso, pastor, que nos leva a pensar que aquela série de características ali seriam cristãs? Sim. Pode falar. Será que é isso que leva as pessoas a pensar que aquela série de características que ele coloca ali, batismo, iluminado, seriam cristãs? Será que é isso? Não sei se o senhor entendeu a minha pergunta, se eu fui claro. Entendi. A questão é a seguinte, quando ele fala fé em Deus, tá? Arrependimento, no versículo 1, ele fala que a gente não pode colocar isso de novo, lançar de novo isso. Certo? O que é estranho, quando você pensa em fé em Deus e arrependimento como algo que eu não posso visitar de novo. Porque as expressões fé e arrependimento, elas, por si só, elas não têm um conteúdo específico. Eu precisaria preencher essa fé com algum tipo de conteúdo. Então, não é porque a palavra fé aparece, a palavra arrependimento aparece, que eu naturalmente tenho que entender que esse arrependimento é um arrependimento, entre aspas, cristão.
Entendeu? Aqui parece que não, porque ele não pode ser visitado de novo. E nós sabemos que o grande ponto, inclusive Paulo vai dizer isso em Gálatas, capítulo 3, né? Que a grande questão é a gente manter e revisitar a nossa fé, que foi a fé de início. Né? Ele vai dizer isso no capítulo 3. Então, eu fiquei muito tempo pensando nessa questão de fé e arrependimento, e por causa das expressões, nós somos levados intuitivamente a pensar assim. O problema é que nós não temos o conteúdo dessa fé e o conteúdo desse arrependimento. Para mim, o único, e esse conjunto de elementos que ele coloca aqui no versículo 1, que ele chama de fundamento, e também chama de ensinos elementares, esse conjunto de ensinamento está todo junto. E dentro dele há um elemento que claramente não é cristão, que é essas lavagens aqui. É por isso que eu penso que esses elementos não são de natureza cristã, mas judaicas. E o grande ponto da renovação, a renovação aparece aí já no versículo que está falando, que é o versículo 4, quando ela aparece, ele está pressupondo que essa pessoa foi iluminada, e aí a renovação se dá por causa de uma queda que aconteceu. Certo? Há uma queda, então eu tenho que ser renovado. Beleza, caí, agora eu vou ser renovado. Quando eu tento fazer essa renovação, se eu for acionar os princípios básicos para renovar, Cristo vai ter que morrer de novo. Entendeu? Então, a explicação da impossibilidade de renovação não é a queda. É a hipotética repetição da morte de Jesus. Entendeu? Essa é a explicação. Porque os particípios que explicam mesmo, que se apresentam como explicação gramaticalmente falando, são aqueles que ligam a morte de Jesus, que é ali que está a explicação. Por que eu não posso? Porque você vai repetir a morte de Jesus Cristo. Aí você poderia ter perguntado de novo, por que vou repetir a morte de Cristo? Porque você vai ter que voltar para tudo de novo, do básico. Vai ter que voltar para os elementos básicos. Então, você vai ter que repetir toda a história de novo. Entendeu? Eles não querem fazer esse sincretismo. Tá? E o que é interessante é assim, ó. Deixa eu tentar reforçar aqui. Eu fiquei pensando durante o tempo assim, peraí, por que ele fala que Cristo tem que morrer de novo? Por que ele não diz assim, se vocês voltarem por princípios básicos, vocês vão ter que esperar o Messias vir. E aí o Messias vai ter que morrer. Mas por que ele fala que Cristo tem que morrer de novo? Há uma repetição da morte de Jesus. Eu creio que é porque eles querem Cristo e os elementos básicos. Então, se Cristo e os elementos básicos vão ter que ser mantidos na vida, os dois altares, então a morte de Cristo vai ter que ser repetida. Eu creio que o capítulo 3 ajuda muito a gente a entender o capítulo 6, o 10 e o 13. O 13, quando ele fala desses altares que se anulam. Ou você está aqui ou aqui, mas esse altar de dentro aponta para o de fora. Se eu ficar com o altar de dentro e com o de fora, eu vou ter que voltar para dentro e vou ter que repetir o de fora, que é o de Jesus Cristo, entendeu? Então, é por isso que eu entendo assim. E a palavra arrependimento e fé não necessariamente quer dizer que tem um conteúdo cristão. São palavras, digamos assim, vou colocar isso com muito cuidado aqui, tá? Tipo, vazias de conteúdo até que você tenha algo pressuposto que preenche essa fé e esse arrependimento. E o que preenche essa fé e esse arrependimento é um conteúdo que eu entendo que é a natureza judaica. Então, a chave hermenêutica seria essa repetição da crucificação de Cristo. Isso, essa é a chave, porque gramaticalmente ela é a resposta, ela é a explicação para a impossibilidade. É lá que está a chave. E aí, dentro do livro de Hebreus, faz todo sentido. Porque a luta do capítulo 9 e capítulo 10 é mostrar que a perfeição da morte de Cristo se dá no fato de que ela não se repete. Então, a gente tem que ter a ideia do autor é assim, vamos viver um tipo de vida em que nossas escolhas não impliquem numa rejeição da morte de Cristo ao ponto de ele ter que repetir isso de novo. Entendeu? Voltar para o judaísmo e querer Cristo ao mesmo tempo exigiria a repetição da morte de Jesus.
Professor, quando você diz que exigiria novamente a morte de Jesus, o senhor quer dizer no sentido de que novamente os judeus iriam querer matar Jesus? É nesse sentido que você está falando? Não entendi a pergunta, irmão. O áudio não chegou bem para mim. Desculpa aí. Ah, tá. Vou falar. Tá ouvindo bem agora? Vai lá. Tá. Quando o senhor diz que essa volta ao judaísmo exigiria a morte de Jesus, o senhor quer dizer em termos de que, como judeu, eles agiriam como eles agiram nos evangelhos, mandando matar Jesus? Não, a ideia é a seguinte: o judaísmo, eu vou topando essa palavra judaísmo, na verdade é complicado essa palavra, porque seria um tipo de anacronismo, né? Mas vamos lá, eu vou usar a palavra aqui, práticas religiosas do Antigo Testamento, vou usar assim, tá? Se vocês voltarem a viver as práticas religiosas do Antigo Testamento, se eu volto para os sacrifícios, por exemplo, se eu volto para o templo, eu estou dizendo o quê? Né? Que a morte de Cristo não foi suficiente. Porque esses sacrifícios aqui apontavam para o sacrifício perfeito. Mas como eu não quero abandonar Jesus, então ele vai ter que morrer de novo. Agora, Fábio, né? O Fábio, você tem que entender assim, ó. A repetição da morte de Cristo aparece aqui como um absurdo. Entendeu? É como se o autor levasse os seus leitores a dizer assim, cara, puxa vida, eu não pensei nas implicações do meu comportamento. Que loucura. Realmente, desse jeito aí, Cristo tem que morrer de novo. Que loucura isso. Então, ele está criando uma figura, é como se ele levasse o comportamento deles às últimas consequências. Entendeu? E por isso que o ponto, qual é a solução? Desfrutem das bênçãos da nova aliança. Estão indo atrás de práticas que apontavam para essa. Inclusive, no livro eu coloco uma frase, não lembro agora exatamente, mas a ideia é, se você, diante daquilo que apontava para Jesus, volta para aquilo que apontava, você desvaloriza aquilo que aponta o próprio Jesus. É isso que está acontecendo aqui. Entendeu? E eu acho que a imagem da recrucificação de Jesus, ela é hipotética, entendeu? Ela está dentro do campo da concepção, ela é impossível de acontecer, não vai acontecer, não faz sentido nenhum. Mas, se você tenta viver uma vida monstruosa de dois altares, usando aquela linguagem do capítulo 13, onde eu quero encontrar força aqui, nesse altar, ele vai dizer isso no capítulo 13, eles procuravam força em alimentos sagrados. E ele vai dizer, saia de Jerusalém e vá para fora de Jerusalém. Entendeu? Para você ir ali encontrar um sacrifício, que é o de Cristo perfeito. E ele vai dizer, esses dois altares, eles se anulam. Ou você fica com um ou com o outro, porque esse aponta para esse. Se eu quero juntar os dois, eu vou ter que repetir o de Jesus. E é exatamente o contrário do que ele vai dizer no capítulo 9, sobre o sacrifício de Cristo. Eu não sei se eu fui claro. Foi mal. Foi sim, professor. Muito elucidador. Obrigado, hein? Professor, não sei se você consegue ver o chat, mas tem uma pergunta do Matheus ali. Não estou vendo aqui não, foi mal. Pode Então, deixa eu ver aqui. você consegue ver? Vou procurar aqui. Tem aqui uma... Matheus Borges, né? Isso Boa mesmo. tarde. Ok. Poderia resumir a restauração e restaurar dizendo não é possível renovar, porque se fosse possível cair, então para isso Cristo teria que morrer de novo. Então, a impossibilidade da renovação, Mateus, não é a queda. O pau é aqui, assim, o poder que impossibilita a renovação não é a queda, não é o tamanho da queda. Tanto é que esse é o texto utilizado para falar de apostasia. Via de regra, as pessoas utilizam esse texto para dizer assim, ó, tá vendo aqui? Apostasia. A queda é tão grande que o cara não pode voltar. Só que, volto a dizer, quando você coloca o texto, e eu coloco isso lá em gráfico no meu livro, quando você coloca o arranjo sintático do autor, ele não dá para a queda a explicação da impossibilidade. Tá entendendo? Então, a leitura natural a leitura comum é assim. A queda foi tão grande que ele não conseguiu renovar. É impossível renovar para arrependimento.
Por quê? Porque a queda foi muito grande. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo, sabe por que eu não posso renovar? Não é porque a queda é grande. É porque eu estou pressupondo que a pessoa está querendo voltar para o judaísmo, para as práticas religiosas antigas. E se ele faz isso, então ele vai ter que repetir a morte de Cristo. Então, por que eu não posso voltar para os princípios básicos? Porque senão Cristo vai ter que morrer de novo. A explicação da impossibilidade, então, está na repetição da morte de Jesus. Certo? Eu sei que é uma argumentação um pouco assim, sei lá, é diferente um pouquinho, né, da visão comum. Tanto é que na minha experiência, esse meu livro, ele é fruto da minha dissertação de mestrado, né? E quando eu fui aparecer na banca, foi muito legal, assim, porque um dos professores disse assim, eu vou ter que rever a minha visão. Fiquei muito impactado, assim, com o que ele falou. Mas a banca, um falou que ia rever, e outros dois disseram que continuariam com a mesma visão, que não concordavam comigo, né? Mas entendiam a argumentação o texto foi aprovado bem logo, assim. Mas eu sei que é difícil porque não é uma explicação convencional, né, da passagem. Okay? Mas essa é a minha proposta. Só para seguir aqui o texto, eu vou tentar explorar aqui versículos seguintes, aí a gente fecha aqui, tá bom? São 2h30 já, estou estourando aqui o tempo. Aí ele segue uma ilustração do versículo 7 e 8, tá? Que é de uma terra, e a ideia de que existem terras, uma terra que recebe água e a outra que uma produz espinhos e abrolhos e a outra frutos, tá? Versículo 7, versículo 8, tá? E ele fala da condenação dessas plantas, aquela que não produz fruto, né? Porque a que não produz fruto é aquela que rejeita a água. Porque, olha, ele vai dizer assim, pois a terra que absorve a água da chuva cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e erva daninha é inútil, tal. No texto original, não fica claro que a segunda terra não recebeu água. Parece que a terra, são duas terras que receberam água. Só que uma desfruta da água e a outra não. Pensando na argumentação, então a ideia seria a seguinte: caminhe para a perfeição, desfrute das bênçãos da nova aliança. Porque se vocês não desfrutarem, vocês serão como a terra que rejeita a água. E aí o fim é condenação. O autor está dizendo que eles são condenados? Não. Ele está fazendo uma advertência, aquilo que eu falei no começo da aula. Tanto é que no versículo 9 ele vai dizer, amados, mesmo que falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Então, percebe que o autor está falando diretamente para eles mesmo? E ele está dizendo assim, o jeito que eu falei agora pode parecer que eu não creio na salvação de vocês, mas não é isso. É uma advertência, né? Se vocês não desfrutarem das bênçãos da nova aliança, ou seja, campo ideacional, concebível, é isso mesmo. Mas ele espera o melhor dos seus leitores. Ele espera que, ao entender essa lógica de uma terra que não quer receber água, que não quer receber o que Deus realizou na pessoa de Jesus, eles vão procurar receber essas bênçãos. Certo? É isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, a gente pode ir, porque, assim, eu acho que já deu para apresentar aqui, né? Foi quase 1h30. Eu queria comentar alguma coisa. Acho que o silêncio ele mostra o quão complexo, o quão diferente é essa visão, né, para a gente. E eu queria saber, na verdade, assim, qual foram os pressupostos que te levaram a esse caminho exegético, né? Foi a tua dissertação de mestrado, você disse. Então, o que te levou a desconfiar ou a querer ir por esse caminho, né? E utilizar essas ferramentas, e aí eu acho muito bacana, porque essa questão da análise literária fez toda a diferença, né? No entendimento do texto.
Então, entender um pouquinho disso e também o que você entende, né? Embora seja um assunto um tanto controverso e a gente nunca vai chegar numa resposta final, mas o que você entende um pouco mais a respeito da autoria do livro, até dentro do que tem se falado um tanto hoje, de autoria lucana, tal, assim, depois de olhar com tanta profundidade para o livro, o que você acha disso? Uhum. Então, a questão da autoria do livro, a minha conclusão até hoje tem sido a seguinte, de que o autor de Hebreus não é o autor de nenhum outro livro do Novo Testamento. Essa tem sido a minha conclusão. Então, vou dizer por quê. Para que você possa ter uma noção do estilo de um autor, você precisa de muito material literário. Alguém que, por exemplo, lê muito... O Machado de Assis produziu muita coisa. Então, a gente pode hoje, sei lá, encontrar um manuscrito de Machado de Assis que não tem o nome de Machado de Assis e olhar assim, cara, isso é Machado de Assis. Tem a cara de Machado de Assis, porque a gente tem um corpus literário muito grande de Machado de Assis para a gente poder chegar a essa conclusão. A gente não tem um corpus literário. O corpus literário que a gente tem de Paulo, por exemplo, e de Lucas e de outros autores são pequenos, porque cada um escreveu. Eu sei que tem muito material, mas é assim, para fazer, dizer assim, esse é o estilo literário de fulano, nós não temos muito material para isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que quando você compara Lucas com Hebreus, existe proximidades em termos de complexidade, assim. Eles têm um vocabulário muito particular. O Hebreus tem mais de 100 palavras que só tem nele, né? No caso de Lucas, tem mais de 300 palavras que só tem em Lucas. Então, são autores que têm, digamos assim, em pontos de contato aí, essa erudição, né? Linguística e tudo mais, linguagem. Mas o estilo não é o mesmo, entendeu? Então, o estilo do autor de Hebreus é extremamente singular. E é essa singularidade que me leva a pensar que o autor de Hebreus não é nenhum autor do Novo Testamento. Entendeu? Então, e outra coisa, por isso que no livro eu não proponho nenhum autor, eu proponho um perfil, eu não proponho um nome. Eu coloco, quem escreveu isso aqui? Eu não sei, mas eu vou dizer o perfil dele. Aí eu vou falar, ele é um erudito do Antigo Testamento, ele é o pastor da igreja. Então eu vou, a partir de algumas passagens, pequenas sinalizações que você encontra no texto, eu vou então entendendo ali que trata-se desse perfil do autor. Mas eu sei que tem a obra do David Allen, eu até cito ela foi traduzida agora, se não me engano, em português, mas já tinha em inglês, e eu li, e assim, eu não consigo ver paralelo com outros textos, entendeu? Para dizer isso. Os paralelos você encontra paralelo também com Paulo, entendeu? Então, inclusive, alguns acham que é Paulo, né? Uma obra paulina, onde Lucas é o amanuense de Paulo, mais ou menos assim. Entendeu? Então, eu particularmente acho que não dá para saber, e em termos de entendimento do texto, não muda nada. Talvez mude o nosso entendimento do processo de canonização, aí tem implicações. Né? É muito comum as pessoas falarem que canonização, critério de canonização é, por exemplo, a apostolicidade e tudo mais. Eu não consigo ver esse critério no Novo Testamento para canonização. A maioria dos escritores não eram apóstolos no Novo Testamento. E é interessante ver como o texto foi trabalhado, essa questão da ignorância da autoria, já no terceiro século, quarto século, e os estudiosos naquela época não tinham nenhum problema com isso. Ele vai dizer, não importa, né? A Origens vai dizer, não importa quem escreveu. Então, se a apostolicidade é um critério, e o cara diz assim, não importa quem escreveu, então a apostolicidade não pode ser um critério. Então, eu acho que a autoria de Hebreus ela vai ter desdobramentos para canonicidade, para questão apologética, mas para sentido do texto, não. Obrigada, professor. Não sei se algum colega tem ainda alguma dúvida ou alguma consideração. Se tiver, pode fazer agora. Se não, eu peço para o professor encerrar com uma oração. Ok. E desde já agradeço mais uma vez sua disposição, né, de estar com a gente, e acho que a todos agradecemos.
Show de bola, show de bola. Então, agradeço também a oportunidade aí. Eu vou orar, tá bom? Para encerrar. Vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado por tua palavra, obrigado por nos presentear com as tuas verdades, que lançam luz no caminho que trilhamos contigo, rumo à cidade que tem fundamentos, rumo à eternidade com o Senhor e à consumação de tuas promessas. Obrigado por cada pessoa disponível aqui para aprender mais do Senhor, que esse aprendizado se desdobre em escolhas sábias, em um espírito quebrantado e um espírito disposto a te adorar e desfrutar da alegria de viver uma vida com o Senhor. Abençoa a gente esse dia, que seja uma bênção a tua presença. Em nome de Jesus. Amém.